Amém, meus amores? 3 horas em ponto aqui, ao vivo pelo Instagram, gravado para o YouTube. Você que está assistindo pelo meu canal do YouTube, bem-vindo, bem-vinda. E vamos falar, como sempre, à luz da palavra de Deus, né? Deste tema, o que é ser levita? O que é ser um levita? A gente vê que foi bem deturpado, né? Principalmente aqui no Brasil, o sentido do levita não é só o que canta, o que toca instrumento, mas é um servo, é alguém que fica designada a guardar o templo do Senhor. E justamente por isso é um ministério muito atacado, porque era justamente o que Lúcifer fazia no céu. Além de comandar todo o instrumento musical e a voz, ele também era a guarda do templo de Deus. Ele guardava nada menos que a sala do trono do Senhor. Você pode ver sobre isso, ler em Ezequiel 28 e também em Isaías 14. Por isso ele ataca mesmo este chamado, este ministério. Todos que têm este chamado são muito atacados. Por isso precisam saber a essência à luz da Bíblia. Então, o que é ser levita? O tema de hoje, né? Nada mais é, meus amores, do que ser escolhido para trabalhar no serviço do templo. Amém? Então, a primeira base de hoje, Números 8, versos 9 e 11, vai nos dizer o que Deus designou ali para Moisés e Arão em relação aos levitas. Diz assim, Números 8, versos 9 e 11, tá bom? Os levitas serão levados para a frente da tenda e se reunirão com toda a comunidade de Israel. Serão levados à presença do Senhor e os israelitas imporão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas ao Senhor e viverão da oferta movida pelos israelitas. Eles serão dedicados exclusivamente ao trabalho do Senhor. Então, Deus falou para Moisés, né? Eles serão levantados, serão apresentados e serão sustentados pela comunidade de Israel. Porque eles viverão em tempo integral, eles viverão exclusivamente, como diz aqui em Números 8, para o serviço do Senhor, não diz só para o louvor do Senhor. O que foi associado ao levita sempre foi o louvor, né? Cantar ou tocar. E não é isso, vai muito além, na verdade, é também isso. Isso é uma vírgula, mas existem 500 outras reticências, né, meus amores? Então, quais as funções, né? Eles faziam todo o trabalho ligado a Deus, ao templo de Deus, amém? Eram os únicos que podiam entrar no edifício do templo. Então, olha a credibilidade com Deus, né? Tinham que ser pessoas muito ligadas com Deus, com uma vida reta, sabe? Com um chamado específico para isso. E que estivessem dispostas, a gente vai ver mais lá para frente, a abrir mão até de herança, meus amores. Até de herança. Então, a herança deles está no Senhor. Então, eles podiam entrar no edifício do templo, os únicos, para oferecer sacrifícios dedicados a Deus. Também abençoavam o povo e carregavam a arca da aliança. E recebiam uma porção dos sacrifícios para seu sustento. Então eles carregavam a arca. O que quer dizer isso? Eles carregavam a presença de Deus para o povo. Hoje você carregar a arca como um verdadeiro levita é você não ser tecnicamente perfeito, mas você levar a presença de Deus. Você levar o povo a adorar a Deus verdadeiramente, genuinamente. Né? Essa semana agora que passou, foi um abusadinho lá no nosso ensaio. Eu não entendo qual é desse povo de igreja, gente, de Laodiceia, sabe? Eles chegam na nossa igreja, eles querem botar maior moral, dizer que a gente canta mal, que a gente toca mal e que eu precisava aprender a sair
do sol pro dó perfeitamente. Falou um monte de coisa pra mim. E eu disse pra ele, olha, querido, eu não pedi o seu conselho aqui. Você não é nem bem-vindo aqui, a gente nem acha que você toca bem, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra nós, lá na Casa de Oração Filadélfia Israel, não é vantagem, não soma conosco um músico de cifra. Eu não toco instrumento nenhum. O meu dom é a voz. E eu nunca estudei canto. Nunca o Senhor me chamou pra isso. Deus me disse claramente quando eu saí do mundo. Cantava no mundo, tive banda. E quando eu fui pra Jesus, o Senhor me disse, eu vou te capacitar. Se eu te chamei, muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu não escolho capacitados, mas eu capacito escolhidos. Então Deus deixou bem claro, não quero que tu faças teologia. Cheguei a fazer a faculdade de teologia, abandonei, porque o Senhor falou comigo em voz audível. O que o diabo tem para ti através da teologia é perversão, é ateísmo, sabe? Deus me falou até em homossexualidade para minha vida, se eu fosse adiante naquilo. Quer dizer que para você não seja bom? Não. Acontece que para mim não foi o meu chamado. Então eu não estou preocupada em sair perfeitamente do sol pro dó, como uma verdadeira levita. Eu estou preocupada de que o louvor que eu estou entoando a Deus leve as pessoas a adorar a Deus. A uma adoração sincera e contrita. Então, músicos assim não são bem-vindos na nossa obra. Porque a gente não vive de técnica, a gente não vive de estatutos, usos e costumes por escrito, a gente vive da Bíblia. A nossa doutrina é a Bíblia. Os nossos usos e costumes são os que estão na Bíblia. Então não serve para nós. E eu falei para ele, por favor, você não é bem-vindo mais aqui. Olha o que ele queria fazer. Ele queria ir todo ensaio nosso, tocar, sendo que ele não podia ir no culto. Então o que ele ia fazer ali? Só atrapalhar, porque pegar um instrumento que não ia estar na hora do culto, para vocês verem como o diabo se levanta. Numa obra, num templo, numa tenda em que não está corrompida a adoração. Em que não está corrompido o chamado do levita. Muito menos dos pastores. Porque nós vivemos por fé, nós vivemos pela palavra de Deus. Nós fazemos o que Deus disse aqui para Moisés, sabe? Levando a arca da aliança ao povo. Oferecendo sacrifícios a Deus que hoje... Qual é o sacrifício? Depois que Jesus já fez o sacrifício perfeito na cruz. O sacrifício é servir. O sacrifício é trabalhar para Deus. Eu não preciso mais matar um cordeiro ou qualquer outro animal, uma vaca, sei lá. Eu não preciso disso. Mas eu preciso servir a Deus com tudo que eu sou. É isso que vai chamar a atenção de Deus. Porque a técnica... Meus amores, é claro que é preciso a unção com o talento, né? Só a unção sem o talento. Mas se você tem a unção, Deus vai capacitar. Aquilo ali vai sair como tem que sair. Com a perfeição de Deus, não a de homens. Então, um testemunho pessoal do que eu vivi essa semana, tá? Que especifica que esse estudo que eu vim trazer hoje, esse tema, tá bom? Essa live. Eu sou muito setada. Acontece que eu tenho adquirido maturidade cada dia mais para lidar e também exercer a minha autoridade como pastora. Por que não? É claro que eu tenho um pastor acima de mim que é Jesus. No meu tempo de solteira é o meu marido. A Bíblia diz a mulher não deve falar na igreja sem a permissão do marido. Então, no meu tempo de solteiro, meu marido é Jesus. Eu estou com permissão dele. E o meu pastor aqui na terra, que é o meu pai, Júlio Costa, ele dá plena autoridade para nós mulheres lá na nossa igreja. Plena autoridade. Ele confia. Sabe, eu ouvi uma frase esses dias de um pastor. A omissão masculina gerou pastoras. Então, gente, se os homens não vão fazer, Deus vai escolher as mulheres, Deus vai escolher até a mula. Mas a obra dele vai se concretizar. E eu falei pra ele, você não é bem-vindo aqui, não volte mais, tá? Bem se vê que você é um machista, você não tá preparado para mulheres que tomam a frente numa obra e você não é obrigado aqui, porque você nem é daqui.
Então fique lá na sua igreja e não perturbe a minha vida, porque eu tenho mais o que fazer do que ficar tentando colocar na cabeça de uma pessoa a obra que eu faço para Deus. Eu tenho sinceramente mais o que fazer. Então, gente, quem eram os levitas, né? Olha só como vai além da música. Olha só. Porteiros, guardas, administradores, músicos e líderes de louvor. Então, como eu falei, também músicos e líderes de louvor. Professores que ensinavam as leis de Deus. Então, olha só, gente, não tem nexo eu saber cantar bem, tocar bem e não conhecer a lei de Deus. Eu vou ser vazia, eu vou ser rasa. Eu não posso me achar o máximo porque eu toco bem, eu canto bem. Ou sei sair do dó pro fá, do ré pro sol. Aquilo ali incorporou o demônio naquele homem, gente. Claramente. Claramente. Inconformado com a nossa perfeição para Deus, com a nossa unção, ainda que não tenha a técnica dos sonhos dele, mas é só a técnica dele, não quer dizer que seja a técnica de Deus, porque a lógica do homem não é a lógica de Deus. A palavra diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, né? Então isso é muito mais do que músico e líder de louvor. É porteiro. Olha, a nossa obra vai fazer 8 anos em setembro. Gente, nunca vingou esse ministério de porteiro. Vocês acreditam que não tem um porteiro na nossa obra? Ninguém quer ficar lá embaixo com vidro de óleo, recebendo os irmãos, ungindo. Ninguém quer. Agora pergunta, quantos querem tocar o violão do Paulo? Meu Deus do céu, todos. Parece que querem só aquele ali. Quero o lugar do menino que se dedica, que me ajuda, sabe, em tudo que eu preciso na obra. Sabe, amanhã, segunda-feira, é nosso dia de ensaio, mas sabe quanto tempo a gente chega antes do ensaio para limpar a igreja, organizar a despensa, dar uma geral nos banheiros? A gente chega 1h30 antes do ensaio para fazer esse serviço. Lavar a louça suja de sábado, porque a gente sai dali meio que na correria, no culto de sábado à noite. Deixar a igreja limpinha, preparada, até para o nosso ensaio, que dirá para o culto. Então, meus amores, foi muito deturpado isso. A gente tem que conhecer a Bíblia. Olha só o que os levitas faziam. Eles eram professores, eles ensinavam as leis de Deus. Hoje o que a gente vê são levitas rasos, que só querem tocar com a cifra ali no meio da cara. Você levantar um espontâneo é um crime para um levita atual. A maioria, tá, gente? Claro que toda regra tem sua exceção. Mas você levantar um louvor espontâneo é um crime, porque ele só quer aquilo que tá na cifra. Como esse endemoninhado que chegou ali para me peitar segunda-feira passada, né? Só que amanhã ele não entra ali, não. Já falei, já dei o recado. Então, olha só. Os levitas, eles trabalhavam para o templo. O serviço deles era para o templo de Deus. Eles não recebiam porção de terra como herança, como as outras tribos de Israel. Então, a nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa herança tem que vir do Senhor. Porque o que vem dele é bom, perfeito e agradável. O que quer dizer isso aqui, que eles não recebiam porção de terra? É que o levita, ele não tem que ter cobiça. O que vier na mão dele, de material, de espiritual, do que quer que seja, é o que vem de Deus. E por isso vai ser bom, perfeito e agradável. O trabalho deles no templo era muito importante para a nação. Por isso, o resto do povo tinha a responsabilidade de sustentar os levitas com seu dízimo. É como o nosso dízimo na casa de oração Filadélfia, Israel. Tem gente que tem mais condição, pega o valor do dízimo, chega para o irmão, olha, você está desempregado, está aqui 4 meses de aluguel teu pago. Já fui lá com a dona do imóvel e deixei pago. Então não é na mão de pastor. É no serviço para os irmãos. Olha, meu dízimo hoje, vou fazer aqui um pix para ti, irmão. De R$150, já dá para te fazer uma feira. E vai e faz o pix pro irmão, não é para pastor. Não é em gasofilácio.
E mesmo sendo assim, muita gente diz, ai que bonito, ai que lindo, mas a nossa obra não tem nem 20 membros, porque as pessoas querem ser enganadas. Parece que o prazer é esse mesmo. Quem faz certinho, como diz a Bíblia, não é notado, gente. Mas não é notado aqui nessa terra, não é notado muitas vezes por homens. Mas o galardão é com Deus. O galardão pode estar somente lá no céu. E glória a Deus por isso. Amém? Então, eles davam dízimo do que tinham recebido para o sustento dos sacerdotes. Também receberam algumas cidades espalhadas por Israel para terem onde morar. Assim, os levitas estavam próximos de todos os israelitas. Então, o Senhor cuidava deles. O Senhor providenciava moradia, alimentação. O Senhor providenciava o que eles tinham que fazer dentro do templo, fora do templo. Eles viviam na dependência de Deus. Essa era a diferença. E a próxima base, Números 18, versos 23 e 24. Vamos ler. É dever dos israelitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Olha isso, gente. Foi o que eu fiz ali, sendo peitada. Assumir a responsabilidade pelas ofensas. Porque aquele homem foi lá me ofender. Ofender a minha obra que eu faço para Deus. Então, eu falei para ele. Falei, olha, aqui não, querido. Se você não tá entendendo a obra, a porta da rua é serventia da casa. Porque eu tenho mais que fazer do que ter que ficar te explicando. Porque quem é espiritual discerne todas as coisas. A Bíblia fala isso. O homem espiritual discerne todas as coisas e delas de ninguém é discernido. Foi o que aconteceu comigo. Eu ali, a mulher espiritual e ele, o homem natural. Então, ele não compreendeu e eu também não fui discernida dele. Então, olha que sério isso aqui, gente. Eles assumiam a responsabilidade pelas ofensas contra a tenda do Senhor. Os levitas. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança, olha, Deus falando para Moisés aí, tá? Aos levitas, os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É exatamente o que a nossa obra faz. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. Disse o Senhor a Arão. Na verdade, aí ele está falando para Arão, tá? A primeira base lá, em Números 8, ele estava falando para Moisés. Tá bom, gente? Aqui em Números 18, ele fala para Arão. Amém? E hoje? Então, o que seria o levita de hoje? O papel, a função. Olha só. Jesus instituiu uma nova ordem, uma nova aliança. Agora, todo cristão é dedicado a Deus e chamado para servir. Então, ali, nesse contexto de Números, em Levítico também especifica várias tarefas dos levitas. Tinha que ser da descendência, né? Da tribo de Levi. Isso antes de Jesus. E depois de Jesus? Todo cristão é dedicado a Deus e chamado para servir. Não é preciso ser levita ou de uma família especial, de uma tribo, de uma descendência. Todos devem cuidar da igreja. Meus amores, isso é muito sério. Todos devem cuidar da igreja. E viver em consagração a Deus, refletindo sua glória, a glória de Deus no mundo à volta. Em algumas igrejas se tornou popular chamar os membros do louvor de levitas. Porque uma das funções, é o que eu quero que vocês entendam hoje, é só uma das.
Uma das funções dos levitas israelitas era liderar o louvor no templo. No entanto, esses novos levitas não têm muito em comum com os levitas da Bíblia, que tinham muitas outras funções. É o que eu falei, não me serve um músico de cifra, que chegue ali, pegue a cifra e toque. Me serve um músico que, além de tocar um violão, uma bateria, um baixo, ele também me ajude no serviço do templo. Ele passe um pano ali na igreja, ele lave uma louça, ele limpe um banheiro, ele arrume uma mesa de ceia. Então essa é a nova aliança. Eles trabalhavam no que fosse preciso para a ordem e a harmonia do templo. Não chegavam apenas para mostrar os seus talentos musicais ali como um show. Então é o serviço do templo, não é um show. E na adoração, gente, é um culto disfarçado, não é um show. Ali você está invocando a Deus, ao Espírito Santo e levando as pessoas a adorar a Deus. Agora, dependendo da sua vida, do seu pacto, você pode invocar demônios ali. Você pode invocar demônios. Eu já vi dentro de igreja manifestações estranhas ali. Um músico tocando uma bateria, um baixo, uma guitarra e descer um fogo estranho ali. E como eu falei, quem é espiritual, quem tem batismo com o Espírito Santo, discerne. Discernir ali que aquilo não estava vindo de Deus. Então o que eu fiz? Porque quando eu me converti do mundo, quando eu saí do mundo, eu passei 2 anos andando em várias igrejas. Até que o Senhor deu para minha mãe a Casa de Oração Filadélfia Israel, a ordem para ela abrir. E eu fui com ela e o meu pai para essa obra, que a gente tem até hoje aqui em Belém do Pará, que chama Casa de Oração Filadélfia Israel. Deus pegou um imóvel nosso, que era a empresa do meu pai passou em concurso, está até hoje nesse órgão que ele é concursado, e cedeu este imóvel para uma casa de oração. E assim nós permanecemos por 8 anos. Mas eu andei por igrejas, eu vi coisas, eu vi manifestações, e isso serviu para eu aprender, para eu adquirir maturidade, para estar num tempo como esse. Então o que eu vi, que eu discernia que era de Deus, amém. Eu até faço parecido na minha obra. Mas o que eu vi que não era de Deus, mar do esquecimento. Em vez de me decepcionar com Deus, porque eu estava vendo manifestações humanas, eu desci para a cruz, carreguei a minha cruz, tomei o meu leito como paralítica e segui a Jesus. Então, se algo te decepcionou, faça diferente. Não vá ficar rebelde com Deus, porque Deus não tem nada com isso. Muitas vezes ele vai permitir você ver situações ilícitas dentro da obra de Deus, para que você possa discernir, para que você possa chegar no tempo que eu estou agora, com maturidade, com vivência, experiências. Não é para você se rebelar com Deus. Amém? Então, gente, vão me dizendo aí se vocês estão entendendo, tá? Então não é um show, é um culto disfarçado. Não é só o louvor, são 500 outras coisas que vai da portaria da igreja até ensinar as leis de Deus. Eu separei aqui uma última base bíblica, 1 Pedro 2, versos 8 ao 10. Quero ler com vocês. Os incrédulos e desobedientes tropeçam. É o que eu acabei de falar agora, né? Essas experiências que muita gente tem em igreja e não quer mais saber de Deus. Porque vão contra a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita. Peraí que eu acho que acabou a playlist aqui, deixa eu voltar. Ainda não. Vocês, porém, são geração eleita. Eu estou em 1 Pedro 2, tá bom? Versos 8 ao 10. Sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo. Quer dizer, que descendência a gente tinha? Nenhuma, porque nem judeu a gente é. Como é que a gente vinha da tribo de Levi, de
Benjamim, de Issacar. Não tinha como vir de nenhuma tribo, porque nós somos gentios. O que nos justifica é a cruz. A nossa herança foi adquirida pela cruz. Tchera, lá, 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 laiera, lá, laiera, lá, lá, soerei. Tchera, lá, leirias de canto. A nossa herança vem da cruz. Então antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são. Então é legítimo. O sacrifício de Cristo na cruz é legítimo. Nos legitima como herdeiros e co-herdeiros do Pai. E co-herdeiros com Cristo. Oh, rabachou menehas, cheia magesia. Agora vocês são. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então é sobre conhecer a palavra. É sobre saber o que Deus quer de nós como levitas. Ou como pastores, ou como obreiros, ou como servos em geral. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Então seja para o que for que você for chamado, vai te ser cobrado. Porque é privilégio servir a Deus. É privilégio. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então olha que base bíblica incrível. Vocês são nação santa. Eu os santifiquei. Vocês não precisam vir de uma tribo para herdarem o serviço do meu templo. Vocês só precisam crer em mim, porque eu sou Deus. É Jesus falando, eu sou Deus. Eu e o Pai somos um. Quem tem o filho tem a vida. Quem tem o filho vai fazer com excelência. Tchera, labassuri, alegrias. Porque é o Espírito Santo quem vai capacitar. Dê lugar a Deus, dê lugar. Para de se preocupar com a técnica, para de se preocupar com elogios de homens. Eu vou falar hoje quando alguém me diz, ai, nossa, como tu canta bem. Gente, isso pra mim é nada. Porque só eu sei de onde Deus me tirou. Só eu sei tudo que eu cresci, eu evoluí com Ele, na dependência dEle. Então hoje eu dependo 100% de Deus. E nada me falta. E a obra que eu faço muitas vezes sozinha, o trabalho de 10, sai com excelência. Porque eu entendi que ser levita não é lá e receber aplausos. É levar o povo a Deus. É levar a arca da aliança, a presença de Deus. Oh, rabachou menehem, cheia magesias. Então é isso. Pelo amor de Deus, aprenda que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Seja servo, seja serva. E o Senhor vai multiplicar os teus talentos. E quem um dia te disse que tu não ias dar em nada, que tu precisavas fazer curso disso, daquilo, vai ter que se render. Porque o Senhor vai preparar um banquete para ti na presença de todos os teus inimigos. O Senhor irá te honrar em público todo o teu sacrifício do secreto, porque Ele vê no secreto quando ninguém vê. Tcheira labá, soerei. Amém? Então vamos orar para encerrar. Glórias a Deus, Senhor. Muito obrigada por mais uma tarde, tendo o privilégio de falar da Tua palavra. Tendo o privilégio de falar, Senhor, das experiências que Tu tens me dado como serva. Oh, Senhor, já são 8 anos à frente dessa obra com os meus pais e nada tem nos faltado. Tu tens brilhado a Tua luz e as trevas têm fugido diante de nossos olhos. Tu tens trocado nossas armaduras. Então eu te peço, troca de cada um que me assiste agora. Coloca armaduras novas, as armaduras de Deus. Efésios 6. Oh, rabachou menehas, cheia magesia.
Efésios 6, versos 10 ao 18. Troca as armaduras dos teus guerreiros. Forja teus levitas, Senhor, para o teu serviço, para a tua obra, para levar a tua arca, a tua unção, a tua presença. Cheia magesia. Oh, relaleirias de canto, e era soire naraias. Porque tu és bom, Senhor, e a tua vontade para nós é boa, perfeita e agradável. Forja os teus guerreiros, porque já são os últimos dias. Transforma-nos para o louvor de tua glória. E que toda decepção que tivemos dentro de templos com homens não influencie no que nós devemos ser para ti, Deus. Que nós possamos seguir, porque o que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Rela de calabás, até o dia de Cristo Jesus. Amém?